Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Está entrando no ar mais um programa, o Antídoto. Amém? Eu tenho certeza que vai ser uma tarde especial. Você que está nos ouvindo, boa tarde para você, boa tarde, que Deus abençoe. É um feriado, né? Acredito que você esteja em casa, talvez, quem sabe, alguns ainda trabalhando nesse momento e vão estar participando, vão estar ouvindo o Antídoto, participando de algo muito especial que vai estar acontecendo nessa tarde. Tenha uma excelente tarde. Eu já vou pedindo desde já para você ir compartilhando com outras pessoas, né, o nosso programa, compartilhando naquele grupo da família. Já chega deixando aquele like esperto, por gentileza. Com certeza vai ser muito especial, vai tornar o conteúdo mais relevante também, para que outras pessoas venham ter acesso. E hoje nós estaremos conversando com Altamir. E hoje nós estaremos falando sobre o cristão e as redes sociais. É isso mesmo. Vai ser, assim, como eu disse, uma tarde de muito aprendizado. Eu tenho certeza que algo poderoso será liberado sobre a tua vida, de conhecimento, de discernimento, de despertar. Com certeza vai ser especial, amém? E hoje está aqui do meu lado Altamir, pai, esposo, trabalhador, homem de Deus, servo de Deus. Altamir, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor, um abraço para todos que estão nos assistindo online e também para aqueles que vão nos assistir após o programa ser gravado, amém? Isso aqui é uma coisa muito que é verdade. Isso aí, muitas pessoas vão estar ouvindo após a gravação, vendo, né, o programa após a gravação. E com certeza Deus abençoe a tua vida também, que vai estar conosco aí após esta gravação, vai estar participando após a gravação. Amém? Pastor Altamir, Deus abençoe a sua vida. Hoje, né, sem fazer mexã aqui, hoje no Antídoto, inaugurando o Antídoto com um suco aqui especial da Frutifica. Que privilégio, né? Rapaz, hoje a gente vai estar tomando um suquinho de abacaxi com hortelã, Olha, né? e muito bom. Rapaz, eu falei que ninguém teve ainda esse privilégio. Hoje ele está inaugurando aqui. Agora, tem um negócio, né? Que agora todo Antídoto vai ter que ter, né? Exatamente, agora é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque senão o pessoal vai cobrar. Com certeza, e muito. eu cobraria. Altamir, um grande amigo, servo de Deus. Amém. Conheci o Altamir através do pastor Marcos, um grande amigo, um forte abraço, pastor Marcos. Amém. Da Igreja Batista Benese, bênção de Deus, Amém. A Patrícia e toda a Igreja Batista, que Deus possa abençoar. E foi um novo vínculo que eu fiz, uma nova Amém. amizade, uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus, e teve aí esse convite para estar conosco hoje no Antídoto. E tema, eu sei que o que não falta para esse homem é tema. E aí ele escolheu mesmo falar sobre as redes sociais, o cristianismo, algumas coisas que Deus tem despertado o coração dele nesses últimos tempos. Só que antes de falar, né, sobre entrarmos nesse assunto das redes sociais, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida. Quem é o Altamir de hoje, né? Pai, quantos filhos, esposa. Fale um pouquinho aí da sua trajetória para que a gente possa, o pessoal de casa possa conhecer melhor e a gente possa entrar também nesse assunto das redes sociais. Amém, amém. Então, eu sou casado com a Adriana, sou pai de 3 filhos, né? A Kathleen, o Pedro Lucas, a Esther. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus há 20 anos atrás. Foi uma trajetória de muito mergulho em Deus. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida, né? Mudou o meu viver de fato. E eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. E por conta disso eu tento ser um estudioso da Bíblia, né? Estou me esforçando para isso. Bacana, que benção. E realmente eu sempre percebi, né, a Bíblia fala, né, que cada um tem um chamado, Deus tem um propósito na vida de cada um. Uns Deus escolheu para apóstolos, outros para doutores, mestres, né, pastores, evangelistas e por aí. São 5, né, são 5 ministérios. E eu percebo na sua vida, sempre percebi, né, o chamado de mestre.
né, o chamado de ensino, do ensino da palavra. Você sempre se preocupou muito, é muito organizado nas suas ministrações. Aqui a gente não vai ter o data show, né, o famoso data show para a gente colocar os tópicos, mas você aí de casa, você vai perceber tópicos, uma organização naquilo que é falado, naquilo que é dito. E isso é uma particularidade do mestre, né, da pessoa que gosta do ensino, que gosta de estudar a palavra, que gosta de aprender e automaticamente gosta de ensinar. E assim, isso é bacana. Cada um tem que fluir no seu chamado, no seu propósito, né? Amém, amém. Vocês podem ver que tudo que o pastor está falando aqui me coloca uma responsabilidade, né, de buscar ser tudo isso que ele falou. Mas uma coisa eu garanto, ele é muito bondoso. Ô Jesus! Mas é de coração, é sério. Amém, isso. As pessoas também reconhecem, né? Outras pessoas reconhecem. E glória a Deus por isso. Agora, meu amigo, vamos lá então falar sobre redes sociais e o cristianismo, porque a gente tem percebido um despertar nesses últimos tempos. Com essa questão da pandemia, né? Com essa questão da pandemia, nós percebemos aí um despertar de muitas pessoas no que diz respeito a gerar conteúdo, não só consumir, porque a internet é o seguinte, tem aquele que consome e tem aquele que gera conteúdo. E nós temos percebido não só uma grande parte consumindo, mas uma grande parte também gerando conteúdo. Verdade. E por causa disso, a gente sabe que a internet deu voz a muitos ignorantes, né? A internet deu voz a muitas pessoas sábias também. Então, a gente vai falar muitas coisas aqui importantes sobre essa questão do cristãos e as redes sociais. Só que antes eu quero agradecer aqui pela Maria Aparecida que está conosco, amém, Flávio, Patrícia Cruz e tantos outros irmãos. Se você que está conosco, assistindo, participando do Antídoto, por gentileza, deixa aquele like, compartilha com outras pessoas, comente. Você pode deixar aqui um boa tarde, pode deixar um versículo bíblico, pode deixar, quem sabe, até uma pergunta. Na medida do possível, a gente vai estar falando, abordando. Se quiser deixar também uma frase de efeito, uma palavra, alguma coisa que possa acrescentar nesse bate-papo aqui, a tua mensagem será muito bem-vinda, tá bom? Lucas, Deus abençoe, um forte abraço, Lucas. A Daniele também, Deus abençoe. Temos também a Marilsa, Deus abençoe em nome de Jesus. No caso, Marilca ou Marilsa? Marilsa, conhecida aqui, né? Do Altamir, bênção de Deus, glória a Deus por isso, amém. A Fátima Almeida e mais pessoas estão chegando. Maria Aparecida, vamos chegando, gente, vamos chegando, porque o programa hoje, como eu disse, vai ser especial, amém, vai ser especial. E desde já eu agradecemos muito a tua participação, né? O fato de você estar conosco, isso é muito importante, porque primeiro que também valoriza o trabalho que nós temos realizado aqui. Nós temos sempre nos preocupado em gerar conteúdo, e conteúdo mesmo, conteúdo que vai agregar algo na sua vida, que vai acrescentar alguma coisa na sua vida. E o que nós vamos falar hoje aqui, eu tenho certeza que vai acrescentar muitíssimo na tua vida. Temos também a Kathleen aqui conosco. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, boa tarde. E tem mais pessoas aqui dando boa tarde. Como eu disse, pode falar, comentar alguma coisa, uma frase de efeito, alguma coisa que possa agregar naquilo que nós estaremos falando. Bom, falando sem mais delongas, né? Vamos falar aqui sobre, acredito eu, que sobre os malefícios que existe nas redes sociais. Porque tem problema também, não é só coisa boa. Tem, bastante. Vamos lá, meu amigo, então, deixa fluir. Antes de exatamente entrar nos malefícios, né? Eu queria dizer o seguinte: falar de redes sociais e essa interação dos cristãos com as redes sociais é falar de algo extremamente desafiador. E tanto para as gerações pré-internet, né, como também para as gerações que já nasceram nesse ambiente, nessa realidade de internet, de redes sociais. A primeira geração, ela vai acabar tendo uma dificuldade porque ela precisa se acostumar com algo que não existia quando ela nasceu. E agora é algo muito presente e que é capaz de influenciar muito a vida da gente.
Já as gerações mais novas, elas também vão enfrentar um desafio, porque, de qualquer forma, as redes sociais, a internet e toda a tecnologia que envolve isso muda demais e muda muito rápido. A grande verdade é que nós estamos diante de uma revolução digital e não é muito simples administrar e lidar com isso. Então, quando a gente fala disso, a gente consegue muito claramente identificar malefícios e benefícios. E como malefícios, eu não tenho aqui a pretensão de esgotar todos os malefícios, nem também os benefícios, mas penso que a gente consegue abordar pelo menos os mais relevantes ou os mais percebidos. Um dos malefícios que me chama muita atenção é o tempo gasto com as redes sociais. Muito tempo tem sido dedicado, muito tempo tem sido gasto com o intuito de acompanhar as redes sociais, seja olhando os posts, seja olhando vídeos, olhando quantos likes a minha publicação teve, os comentários que ela receberam, os comentários dos comentários, né? E está se investindo ali um tempo que é demasiado, em média muito demasiado. E isso tem provocado, de certa forma, um estímulo à procrastinação. Ou seja, coisas de muito mais importância estão deixando de ser executadas, tratadas, encaradas, porque se dedica muito tempo às redes sociais. Então esse é um primeiro malefício que eu gostaria de chamar a atenção. A gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente precisa avaliar. Hoje, inclusive, existem alguns telefones que têm aí apps também, que medem quanto tempo a gente está gastando em rede social, quanto tempo a gente está conectado. Para você ver que até mesmo as grandes empresas estão preocupadas com isso, porque talvez, né, o veneno esteja sendo demais. É verdade. Então, esse é um problema que a gente precisa ter muito cuidado com ele. Um segundo malefício que vale a pena a gente destacar é essa exposição demasiada, essa exposição muitas vezes desnecessárias. Porque o que tem ocorrido? Assuntos, temas, informações que deveriam permanecer na esfera privada da família, da igreja, do casal, da empresa, do trabalho, estão ganhando uma publicidade desnecessária. Uma exposição desnecessária. As pessoas hoje sabem que horas que a gente sai de casa, que está em casa, onde está, né? Onde come, hashtag indo no banheiro, né? Tá mais ou menos isso. A coisa tá muito séria realmente. As pessoas estão se expondo demais. Exatamente. Ao extremo, né? Ao extremo. O que você está querendo dizer aqui, no caso, é a falta de equilíbrio. Exatamente. Nem tudo é para ser exposto. Nem tudo é para ser publicado. E a gente precisa ter um discernimento, uma sabedoria para avaliar o que é que nós vamos colocar nas redes sociais. Um outro malefício que eu também gostaria de destacar são as comparações inadequadas e injustas. Porque fazer comparações com base nas redes sociais pode ser um suicídio emocional. Porque as redes sociais, elas são ambientes onde as aparências predominam. Dissimulações são praticadas. Então, fazer comparações da vida real com aquilo que está sendo exposto nas redes virtuais é algo extremamente danoso. Porque nas redes sociais tudo é perfeito, tudo é belo, todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo é próspero, todo mundo é saudável.
Então acaba sendo uma comparação. É aquela foto que coloca sempre do esposo, né? Que é meu esposo é isso, meu esposo é aquilo, é a foto da esposa, é a família perfeita. Só que às vezes por trás daquilo eles não estão se falando, não estão bem. E por um lado acaba vivendo no país das maravilhas. Exato. Porque acaba não resolvendo os conflitos, mas levando um lado positivo para a internet, e acaba as pessoas vivendo uma farsa, que às vezes não é a realidade. Infelizmente, eu percebo que ninguém quer mostrar o lado negativo, né? Se você tem um lado mais bonito do rosto, não, tira a foto, mostra esse lado aqui. Ninguém quer mostrar o outro lado. Então, infelizmente, a gente tem isso muito forte, muito presente nas redes sociais. Ninguém quer mostrar o defeito. As pessoas só querem mostrar aquilo que é de bom, podemos dizer assim, né? A aparência, a tal da aparência. E a gente acaba vivendo um mundo de faz de conta. E a gente acaba vivendo... Outros acabam vivendo também como você falou, perfeito. Eu acho maravilhoso esse tópico, a questão da comparação, porque você vê perfeição nas pessoas e você acaba se comparando. Isso para o lado emocional, o que não deve fazer? Oprime. É verdade. Muito bem colocado. A pessoa fica comparando com aquele artista, porque antigamente a comparação era apenas com aquela novela, com aquele programa. Hoje em dia está muito mais presente, né? Muito. A gente sabe da vida cotidiana daquele artista, daquela pessoa, e às vezes ostenta uma coisa financeiramente falando, né? Ostenta, e a pessoa não tem aquela condição de fazer aquele tipo de viagem, e aquilo oprime, né? É muito forte, gostei, muito bem colocado. Muito Exatamente. O senhor me fez lembrar daquela família do comercial de margarina, né? É tudo perfeito, todo mundo feliz, né? Todo mundo em paz, né? E a gente sabe que todo mundo tem seus desafios, né? Mas é como o senhor falou, ninguém quer postar isso. Então, de fato, essas comparações elas não são saudáveis, né? Mas um outro desafio, né? Um outro malefício, e a gente vai perceber que uma coisa vai se relacionando com outra, pastor. São essa questão das amizades virtuais. O que acontece? Algumas pessoas confundem esse tipo de relacionamento virtual, né? Porque consideram e depositam, fazem um investimento emocional em cima dos seguidores, dos amigos virtuais. E, na verdade, a gente sabe que são relacionamentos muito superficiais. São amizades líquidas, né? Não são sólidas. E que por uma razão, por uma publicação, por uma fala, a pessoa pode se virar contra você, pode deixar de seguir você. E aí muitas pessoas acabam se decepcionando com isso, né? Ou seja, tem ali um investimento emocional também em cima dessas amizades virtuais. Então, quantificar número de amigos por quantidade de amigos virtuais é algo extremamente também danoso, que a gente não deve fazer, porque amizade requer esse contato, o olho no olho, né? A mesa. A mesa, exatamente, né? É de olhar para a pessoa, fulano não está legal, o fulano está bem, alguma coisa boa aconteceu com ele. Então, e isso, num ambiente virtual, é inviável. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente olha lá, eu tenho tantos seguidores, tenho tantos amigos, né? Agora, isso também eu acho que acaba gerando uma certa carência até emocional, Altamir, porque todos que estão me ouvindo, porque você olha lá, seu Facebook tem 2.000 amigos, aquele colega seu tem 4.000 amigos, você posta uma foto, a gente até volta um pouquinho na comparação, né? Você posta uma foto e tem lá 50 curtidas. A outra pessoa tem 500 curtidas. Mas que negócio é esse, né? Eu tenho 2, 3 curtidas. Aí você volta na comparação, você volta numa associação errada no que diz respeito, um conceito errado no que diz respeito a amizades, e por aí vai. Exatamente. E o senhor acabou introduzindo um outro malefício, que é a questão do vício em likes, né? As pessoas hoje, elas são muito propensas a se mensurar, o seu valor
a mensurar a relevância daquilo que ela fala, daquilo que ela posta, por quantidade de likes. E aí a pessoa fica dependente daquilo. A pessoa fica toda hora lá atualizando. Vamos ver quantos likes tem agora. Aí às vezes não mudou, né? Não é possível. Esse app, esse aplicativo tá com problema, tem alguma coisa contra mim, não é possível e tal. E então as pessoas ficam viciadas por likes, né? E isso leva ao primeiro malefício, que é da dedicação de tempo. A pessoa passa tempo só para verificar quantos likes a mais teve. Então entra num ciclo vicioso terrível, tá? Como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Agora, tentando aqui, tô sempre embarcando na onda. Ele vai, surfa, eu vou atrás na onda. Glória a Deus. Isso aí não seria uma necessidade de aprovação e de aceitação? Sim, sim. Com certeza a gente tem uma questão de carência, né, emocional, carência por atenção, e que se busca a solução no lugar errado. Rede social não é lugar para você resolver as suas carências. Rede social é um lugar para você interagir, mas não é um lugar de cura para as carências emocionais, para a falta de atenção. Se isso de fato existe, o caminho é outro. A solução está em outro lugar. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Meu Deus do céu, olha, irmãos, deixa eu beber suco aqui da frutinha. Beber um suquinho da frutifica, a conversa está muito boa, Jesus. Gente, que maravilha, que tarde maravilhosa, que bênção, irmãos. E muito mais coisas nós vamos estar falando, mas deixa eu ler aqui alguns comentários bacanas que eu estou percebendo as pessoas fluindo aqui no comentário, Altamir. Quer ver uma coisa interessante? Primeiramente, um abraço aqui para Milene Raquel, a minha esposa, ela está conosco também aqui. A Adriana Freitas está conosco, Maria Aparecida. Jonatas colocou aqui: as redes sociais não pode ser a vitrine das nossas vidas. Uau! Muito bom, Jonas. Muito legal, Jonatas, né? Muito legal. Não pode ser uma vitrine, é verdade. E eu creio nisso. Que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente a vida de cada um de vocês. Tá aqui o Leonardo também está conosco, a Patrícia Cruz. E, gente, já passei dessas fases. Parabéns, Patrícia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E a gente percebe realmente muitos desafios realmente no que diz respeito às redes sociais. E um desses desafios é vencer esses malefícios, como a Patrícia mesmo falou. Eu já venci algumas fases, já passei por algumas fases, né, como essa. E como você havia dito, né, essa necessidade de like é uma necessidade de aprovação, é uma necessidade de ser aceito, de ser visto, de ser percebido, de ser notado. Se a gente parar aqui, eu tenho anotado aqui alguns malefícios. O tempo rouba muito o nosso tempo, na é verdade. Amém. O excesso de exposição, como o Jonatas aqui colocou aqui, a questão que não pode ser uma vitrine a nossa vida, né? A comparação, ficamos nos comparando uns com os outros, isso é ruim. Amizades distorcidas, porque a real amizade é a mesa. Eu sempre defendo isso, meu amigo. Eu sempre defendo o relacionamento, o olhar, o procurar, o estar junto. Eu acho isso fantástico. A Bíblia fala que em Lucas capítulo 24, quando Jesus andava a caminho de Emaús, os olhos dos dois discípulos que estavam com ele, conversando, estavam fechados. Então não havia percebido o Jesus ressurreto que estava conversando com eles, né? Então os olhos estavam fechados, eles não estavam percebendo. Mas quando eles sentaram à mesa e no partir do pão, os olhos deles se abriram. É muito forte, porque é no momento da intimidade, do relacionamento, que os olhos se abriram. Exatamente. Antes disso tinha até uma insensibilidade, né? Sim. Isso é fantástico. E tem também um dos malefícios, a necessidade de likes, que eu poderia também complementar dizendo que é uma necessidade de aprovação, de aceitação. Tem mais alguns malefícios? Temos. Vamos lá. Um outro que vale a pena destacar, pastor, é a forte influência comportamental que as redes sociais conseguem imprimir sobre nós. Porque nós vivemos algumas eras, né?
nós vivemos, por exemplo, a era do penso, logo existo, né? Uma frase do René Descartes, que é uma das bases do racionalismo. Depois a gente viveu a era do sinto, logo existo, né? Que vem na pós-modernidade, que tem a ver com sentimentalismo, né? Eu preciso sentir, eu preciso ter sensações. Mas hoje a gente vive a era do sou percebido, logo existo. Então, o que ocorre? Nessa questão de redes sociais, o ser tem a ver com ser percebido. E o que é duro é que, para ser percebido, algumas pessoas estão ultrapassando alguns limites éticos, alguns limites dos princípios cristãos, alguns princípios familiares. E algumas pessoas até rompem limites legais para poder ser percebido. Então, por conta de precisar ser percebido, as pessoas estão fazendo, às vezes, verdadeiras loucuras nas redes sociais, né? O bom senso, às vezes, está indo pelo ralo, só para ser percebido. Incrível, incrível. Agora, eu gostei disso aí. O Descartes, eu já havia lido, visto alguma coisa sobre ele, e a frase, essa frase muito conhecida, o penso, logo existo. Então, o tempo passou, depois do penso, logo existo, o que foi mesmo? Repete. Sinto, logo existo. Eu preciso de sensações. De sensações. E depois, agora, eu preciso ser percebido. Né? Porque ser percebido é o que tem para o momento. E as redes sociais possibilitam isso, né? Só que as pessoas estão trocando os pés pelas mãos. Estão passando o limite. Exatamente. Irmãos, vai anotando aí. Olha, eu estou anotando aqui. Vamos lá. Mais malefícios. Acredito que tem muito mais. Tem, a gente vai... Sendo que depois a gente vai para os benefícios também. Porque vamos chegar lá. Tem benefícios, tem coisa boa. Mas vamos aqui começar aqui pelos malefícios. Então, queridos, uma outra questão muito séria também é que as redes sociais, elas têm nos induzido, nos levado a sermos muito rasos dos nossos pensamentos, né? O mau uso das redes sociais tem proporcionado uma certa preguiça de pensar. E o pensamento demorado, o pensamento, aquele que a gente se debruça em cima de uma mesa e pensa e ora, troca uma ideia, conversa com alguém, dá um tempo, se afasta, né? É um elemento extremamente importante para tomar decisões, para fazer escolhas corretas, para não reagir na hora errada. Então, quando a gente começa a ter pensamentos rasos, a gente toma decisões não muito sábias. E infelizmente as redes sociais têm, de alguma forma, influenciado a gente nisso, a ter pensamentos rasos. Porque parece que tem alguém lá na rede social pensando por nós. As opiniões são prontas, né? As respostas são prontas. Hoje em dia parece que basta uma pesquisa. Vamos ver o que falam disso. Aí a pessoa vai lá e logo pesquisa. Mas, por mais que haja essa pesquisa, essa questão da facilidade da informação, tem que haver também uma autoanálise. Eu preciso analisar, eu preciso refletir sobre algum tipo de assunto, ou sobre mim mesmo, sobre alguma coisa, né? Eu preciso ter também, então, uma reflexão. Não adianta sermos superficiais, querermos tudo pronto, tudo mastigado de alguma forma, né? Mas é importante uma reflexão, é importante uma autoanálise para qualquer tipo de assunto, também acerca da nossa vida também, não é isso? Sim, sim. E isso, pastor, é reflexo de uma geração muito fast food, uma geração miojo, né? Joguei na panela, 3 minutos, está pronto. Quando, na verdade, muitos processos na nossa vida dependem de um preparo, de um processo efetivo, né? Então a gente quer tudo muito rápido, muito pronto. E a vida não é assim. Muitas coisas, muitas decisões, muitas questões na vida da gente, elas demandam tempo para pensar. Elas demandam reflexão.
Então a gente não pode correr o risco de ter pensamentos rasos. Inclusive isso faz parte da maturidade também, né? Às vezes a gente precisa ter um tempo, analisar, pensar, amadurecer algumas coisas para às vezes colocar em prática determinadas atitudes, posicionamentos, né? Então seria um dos malefícios seria o pensamento raso. Questão de ser superficial. Exatamente, né? Exatamente. Vamos lá, mais algum? Sim. Uma outra coisa também que tem acontecido com as redes sociais é que ela tem se tornado uma espécie de muro das lamentações digital. Eita, isso então, hein? As redes sociais viraram espaço para desabafo, para reclamações, para murmurações, para indiretas, né? E isso tem provocado rompimentos, tem provocado desentendimentos que têm afetado as relações reais. Então a gente vai no virtual, despeja um monte de coisa e isso consegue afetar o real, né? Por quê? Mais uma vez, voltando em outro assunto, está tudo linkado, né? Por conta de uma exposição desnecessária. Um lamento, uma reclamação, um desabafo e uma indireta que não era para estar ali. E aí a gente consegue, na verdade, muito mais desagregar do que agregar. E esse tal da indireta aí, hein? É demais. Tá demais, tá chato demais, isso, né? Tá feio. Para que tá feio, tá? Para que tá feio. São tantas indiretas, às vezes desnecessárias, que a gente percebe um mandando pro outro. É fulano que não gostou. Tem gente por aí que só falta dar o CPF da pessoa, né? Mas tá claro que tá dizendo pra Beltrano, pra Ciclano, né? E essas famosas indiretas, isso acaba desagregando, atrapalhando muitas coisas, além do relacionamento, né, no caso nosso, cristão, né, acaba atrapalhando até o reino, porque é feio, sim. É deselegante. É né? um desserviço para o reino, né? Sem dúvida. É verdade, e eu penso isso, as pessoas acabam se lamentando, colocando vomitando, talvez é uma palavra um pouco pesada, mas é verdade, acaba vomitando muitas coisas que estão ali no coração, só que automaticamente acaba sujando outras pessoas. Sim, atinge, né? Atinge de alguma forma, né? E acaba mostrando também, como é que eu posso dizer, mostrando a sua nudez. Sim. Coisas que seria muito bom se ela colocasse para fora diante do Senhor, com um amigo, quem sabe com um pastor, alguém espiritual que pudesse auxiliar, ajudando, né? E ali colocando para fora algum tipo de ressentimento, falando, principalmente orando. Mas às vezes a gente usa das redes sociais justamente para as lamentações de Jeremias, né? Para acabar se lamentando, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Então, continuando. Vamos lá. Rapaz, e olha que eu acredito que tem mais malefícios, mas a gente só está em alguns. A gente vai ter que limitar. Verdade. Uma outra questão que também muito preocupa, e a gente tem que ter muito cuidado, é quanto à ostentação. As redes sociais também têm sido utilizadas como um espaço para ostentar. E a ostentação, ela pode ser uma semeadura de inveja para o próximo. Às vezes ostentando um carro, uma casa, uma viagem, né? Você pode estar provocando inveja em alguém, que é, mais uma vez, uma exposição desnecessária. E a ostentação também acaba abrindo uma estrada muito larga para orgulho, prepotência, ganância, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Talvez não seja muito sábio a gente exibir determinadas coisas, determinadas conquistas, né? A gente usa até termos, né, que não são próximos, às vezes para poder, né? Deus me abençoou e tal. Mas a gente precisa ter sabedoria, porque às vezes, ok, amém, seja grato a Deus, mas não ostente. É verdade. Essa questão da ostentação tem sido muito presente, na verdade,
tem sido muito presente em muitas áreas. No que diz respeito ao mundo secular, né? As pessoas lá de fora, através das músicas, né? O tal do funk, ostentação. Agora o sertanejo, tudo tem ostentação, né? Tem algumas canções gospel, ostentação também. Infelizmente. Infelizmente, né? Então tem muito... A ostentação, ela parece que ela está muito presente, mais presente do que a gente imagina. Porque eu acho que é o seguinte, meu amigo, a seguinte pergunta que nós temos que fazer é: por que estou fazendo determinada coisa? Exato. O que está me motivando? Com a minha atitude, o que está me motivando? Né? Então, não é errado, a gente não está dizendo que é errado você compartilhar uma viagem. Não é errado, não é isso não. Uhum. Você chegar ali e falar, olha, viajei, lugar bacana, tal, e de repente compartilhar ali com seus, entre aspas, amigos, Exato. podemos dizer. Só que existem pessoas, né, não vou dizer que seja uma crítica, talvez, eu acho que cada um sabe o que motiva, mas a gente está colocando alguns pontos aqui importantes, só para fazer com que a pessoa reflita. São provocações. São provocações, só para fazer com que a pessoa reflita. Ela mais ou menos, ela vai para, sei lá, vai para Fernando de Noronha, ô maravilha. Uhum. Só que antes, ela passa por determinado lugar, e ela vai fazendo todo um trajeto, coloca lá, sei lá, 80, 50 fotos da viagem dela. Um excesso, sabe, de publicação, um exagero de mostrar o que está fazendo, comendo tal coisa agora na churrascaria. Aluguei um carrão top, não sei o quê. Então, a questão não é você postar um passeio, você falar de um lugar, que o lugar é bacana, algo desse tipo. A questão do perigo é o que motiva e a questão da ostentação, muito bem colocado mesmo, muito bem. Então, cabe a gente refletir um pouquinho. Deixa eu dar uma respirada aqui, por gentileza. Vamos dar. Gente, está muito bacana esse bate-papo. Desde já, compartilha com outras pessoas. Você que está ligado nesse momento, compartilha com outras pessoas. Pode ser após mesmo a esse bate-papo, esse sentido. Você pode compartilhar, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de muitas pessoas. Inclusive, essa nova geração, eu acho que cai como uma luva esse programa de hoje. E falando sobre nova geração, semana que vem nós estaremos falando sobre jovens cristãos, com o pastor Vitor Peregrino. Ele vai estar conosco, estaremos falando sobre jovens cristãos. Será especial, amém? Agora, desde já, eu quero mandar um abraço para todos que estão ligados conosco, né? O Leonardo colocou aqui, é desse jeito aí mesmo, porque as pessoas querem desabafar os seus problemas nas redes sociais. Na verdade, ele colocou antes mesmo desse comentário. E é verdade, tem muitas coisas desse tipo, né? A Catarina dos Santos, boa tarde. Daniele Ferreira. O assunto é muito interessante e muito importante a ser discutido. Maravilha, Daniele. É verdade, Daniele. A gente tem que dar continuidade a isso. O Douglas Alexandre está aqui conosco também. O Douglas, líder aí do Ministério dos Homens. Um forte abraço para todos os homens aí do Ministério da igreja. Estevão, ele mesmo. Estevão está aqui conosco. Estevão, Deus abençoe. Um forte abraço. Eu acredito que um dia vai ser benção convidar esse homem para vir para cá, hein? Não tenho dúvida. Deixa o like aí, Estevão. Deus abençoe, Estevão. Um forte abraço em nome de Jesus, amém? E eu sinto que tem mais malefícios por aí. Vamos lá. E olha que depois nós vamos entrar nos benefícios. Exatamente. Então, um outro malefício, né, é a questão da manipulação psicológica que as redes têm capacidade de fazer. Porque, pense comigo, as redes sociais, elas se utilizam de tecnologia, de algoritmos extremamente poderosos para te influenciar, para te manter mais conectado. E por conta disso, elas são capazes de utilizar o psicológico, o seu comportamento contra você. Porque não se engane, não vamos romantizar. Existe um interesse das grandes empresas que é monetizar, é fazer dinheiro, né? E você vai ser um instrumento para isso, não tenha dúvida. E qual é uma das melhores formas de fazer isso? É mantendo você conectado. Porque aí você vai estar mais suscetível a assistir uma propaganda e comprar alguma coisa. Então, tenha cuidado.
Porque por conta de ter uma interação digital muito exagerada, você pode estar sendo manipulado e não estar percebendo. Então, muito cuidado, porque às vezes, pastor, a gente acha que usar a rede social, a gente só está pegando, né? Mas não, a gente também está entregando vida, entregando tempo, né? Entregando energia e muitas vezes despriorizando questões extremamente importantes. Então, cuidado para não ser manipulado pelas redes sociais. Porque na verdade essa questão do algoritmo é muito interessante falar. Eu particularmente não sou nenhum expert nessa parte, né? Mas a gente sabe alguma coisa, o básico, podemos dizer. Se você faz uma pesquisa hoje sobre fogão, né, freezer, alguma coisa desse sentido, vão aparecer sempre no seu Facebook ali propagandas, né? E atrás de propagandas, e uma coisa vai levando a outra. Se você está ali, assiste algum tipo de conteúdo, algum vídeo no Facebook ou qualquer outro lugar, agora o famoso TikTok tá bombando em tudo aí, né? O que bomba agora nas redes sociais. Aquele conteúdo, a pessoa sem perceber, ela fica um tempão ali, porque um vídeo chama outros vídeos. Você assistiu um vídeo sobre culinária e vai vir agora vídeos através de culinária. A gente chama isso de algoritmo, né, das redes sociais, da internet. Aquilo vai sendo projetado para você. Para quê? Para fazer com que você fique sempre ouvindo aquilo, sempre vendo aquilo, participando daquilo. Aí vai aparecer, a pessoa está vendo um programa de culinária, vai aparecer uma propaganda do fogão, vai aparecer uma propaganda de talheres e por aí vai. E a pessoa só gasta e fica mais tempo através da internet. É uma teia, né? Sim. Uma coisa liga a outra. Sim, sim. E o senhor me fez lembrar, não vou citar aqui o nome da empresa, mas que teve um executivo de uma empresa de streaming de vídeo que disse o seguinte: o nosso maior inimigo é o sono. Porque se as pessoas não dormissem, elas assistiriam mais séries e filmes. Para ver como que a coisa é pesada. Coisa séria, né? Sem comentários. Bom, podemos Vamos lá. O pastor Maurício acabou tocando no assunto da imaturidade. Por incrível que pareça, por mais conhecimento, por mais informação que existam nas redes sociais, as redes sociais, elas são capazes de nos estimular à imaturidade. E a gente pode estar diante de uma geração, ou de gerações, que estão sendo treinadas, né? Estão sendo adestradas para que a cada momento que se sentir solitária, se sentir desconfortável, se sentir incomodada, que ela vá buscar a solução disso nas redes sociais. É o que eu chamo de buscar a chupeta digital. Então, a gente está sendo com isso despreparados para lidar com as dificuldades da vida. Então, se a gente começa a apostar que a solução está em determinado ambiente e não está, e a gente continua insistindo, a gente acaba cada vez mais ficando menos condicionados e despreparados para lidar com as questões da vida que nem sempre são simples. E eu percebo isso aí é muito presente nessa nova geração. Essa geração que nasceu com o celular na mão. Essa nova geração. E os nossos jovens hoje têm encontrado um pouco de dificuldade de lidar com de lidar com alguns problemas, né? Acredito que semana que vem a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dos jovens, né? Mas a gente percebe isso muito frequente. E essa falta de maturidade. Mas é jovem é isso mesmo. Não, mas a gente percebe isso muito mais forte. Sim. A falta de maturidade, o despreparo, né? As pessoas, por não se envolver em relacionamento, por não ouvir determinadas coisas, elas acabam ficando superficiais, como já foi comentando, os jovens acabam ficando superficiais e cabe um probleminha. Você vê jovens, resumindo, você vê jovens com depressão. Sim. Eu sei que isso existe. Não estou aqui menosprezando quem tem ou algo desse tipo. Não é nada disso. Mas a gente vê um número muito maior do que no passado.
Se um pai e uma mãe brigam ou falam algo mais duro, ou a vida, né, é mais dura com a pessoa, a gente percebe que o jovem ele está mais sensível, mais fraco talvez. Não seria isso? Nutella, pronto, achou o termo. Achou o termo. Tá mais Nutella, talvez, eu acredito que seja isso. Infelizmente é uma realidade, né? E assim, e partindo pro último malefício, parece até que a gente combinou a pauta, né, previamente. Não combinamos nada. A sequência e tudo, mas a última questão de malefícios, de novo, não estamos aqui esgotando a lista de malefícios, né? É a inadequação das redes sociais para as crianças. É óbvio que, e não há como a gente negar, que a interação das crianças com a internet muitas vezes é demandada até por uma questão educacional, né? Às vezes a escola está passando um trabalho lá para os nossos filhos que eles de fato precisam pesquisar na internet. E eu vejo da seguinte forma, a depender da idade, da maturidade, isso precisa ser uma pesquisa, uma navegação monitorada, assistida. Não dá para deixar sozinho à vontade, né? Então é uma realidade. As crianças precisam já ter alguma interação. Aí a pergunta que pode vir em seguida: tá, mas com que idade a gente libera as crianças? Olha, falar de idade é algo talvez perigoso. Talvez a gente não deva ser tão determinístico, a partir de tal idade e tal. Por quê? Eu penso que o mais importante nesse aspecto é a maturidade. Mas sim, criança, ela já começa a construir uma maturidade. Então você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, antes de liberar uma internet, um acesso, alguma coisa, você precisa avaliar a maturidade dela para lidar com isso. Qual a capacidade de discernimento que ela já possui, quais são os princípios que já estão de alguma forma consolidados, que vai dar a capacidade de escolha, de rejeição também. Então, isso é uma questão muito séria. E eu não quero ser pesado aqui, pastor, mas me vem aqui à mente agora um caso que foi até mencionado por um pastor numa pregação, falando desse tema, inclusive, que foi vivido por uma menina de 9 anos, não foi da igreja dele, mas a especialista que cuidou do caso é da igreja dele. O que aconteceu? A menina ganhou um smartphone, 9 anos. Ganhou um smartphone com acesso liberado à internet e tal. E por conta dessa liberação, ela infelizmente teve contato com conteúdos inadequados. Conteúdos sexuais totalmente inadequados. E essa menina, 9 anos, ela ficou extremamente perturbada com tudo que ela viu e ouviu. A ponto de, pasmem, da menina chegar para a mãe, aos prantos, implorando para que a mãe ajudasse ela, a menina, a ter relações com o pai. Meu Deus. Porque ela, de alguma forma, entendeu que aquilo era necessário, que aquilo ia tornar ela e o pai mais felizes. Olha só que atrocidade. Olha o perigo da gente deixar uma criança entregue às redes sociais sem nenhum tipo de monitoramento. Então isso é muito sério. Pais responsáveis, por favor, muito cuidado com aquilo que os seus filhos estão vendo, estão acessando, estão dando like. Muito cuidado. Gente, essa parte aqui eu acho que finalizou aqui, podemos dizer, com chave de ouro, essa parte dos malefícios. Chave de ouro no sentido de muito bem finalizado, algo muito pertinente que a gente precisa realmente levar muito a sério isso. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande, confesso. Eu instalo aplicativo para monitorar tempo. Eu instalo aplicativo para monitorar, por exemplo, o próprio YouTube. Eu, particularmente, eu proibi meu filho. Eu não quero meu filho no YouTube. Não quero. Tem o YouTube Kids, que a gente acaba liberando, que ele fica, mas eu vejo o histórico. Então, eu acredito que a gente precisa monitorar. A gente, como pais, a gente precisa monitorar e de forma muito séria. Uma vez,
assistindo um desenho, classificação livre, até postei isso no Facebook lá, não teve a princípio, confesso que não teve a princípio relevância, e eu fui justamente esse tipo de pessoa, que eu postei pensando que iria ter relevância, até pelo conteúdo, mas sim, tudo bem. E eu postei lá e coloquei, filmei, porque eu achei um absurdo. O mundo estava acabando no desenho, né? E a menina disse, nossa, o mundo vai acabar e eu nunca fui beijada. E aí veio a outra menina e lascou um beijo na outra menina. Então a gente percebe uma certa influência. Uma vez uma pessoa estava defendendo, não, porque as crianças, elas que precisam escolher o que elas querem, no que diz respeito à sexualidade. Nós, adultos, não podemos interferir ou nisso ou aquilo outro. Aí veio outro e disse, olha, mas uma criança, se ela matar, fizer isso, ela poderia ser presa, ter pena de morte, devido à atrocidade que ela havia feito? Não, ela não pode, lógico que ela não pode ser presa. Mas peraí, mas como isso? Então me explica. E a pessoa ficou sem argumento, porque é um absurdo. E a gente percebe uma forçação de barra muito grande, principalmente na área da sexualidade. Querem incentivar de todo jeito as nossas crianças a ter todo tipo de pensamento, que é o famoso pensamento liberal. Querem forçar. Os pais já não podem mais educar os filhos, né? São a ideologia que quer educar, aqueles que têm certos tipos de ideias mais liberais. Eu acho o seguinte, na minha casa mando eu, sim, e acabou. Né? Mando eu assim, é forma de dizer, é a minha família, eu e minha esposa, nós vamos educar o nosso filho nos preceitos bíblicos, naquilo que acreditamos. Para quê? Para que quando ele crescer ele não se desvie e ele decida por conta própria. Perfeito. Ele viu um desenho hoje, ele falou, pai, eu não quero fazer como filho pródigo, eu não quero sair pecando, eu quero ficar com Jesus. Amém. Né? Num desenhozinho muito bacana que ele estava assistindo, que eu coloquei lá para ele assistir. Então, eu quero isso e eu creio nisso. A questão é, será que nós podemos fazer isso? Ou vão querer nos impor como educar os nossos filhos? Porque parece que a internet tem feito isso. É verdade. É muito sério. Mesmo. É muito pertinente esse assunto, sim, esse testemunho. Sim. Testemunho não, um testemunho. É lamentável uma situação como essa. Só sim, que você está falando de algo específico, uma experiência que você ficou sabendo, teve ali, tal, viu. Mas tem muitos casos assim. Infelizmente. Tem muitos casos assim, mensagens subliminares, sim, até nos desenhos. Sim, sim. A coisa está séria. Então, pais, por gentileza, cuide dos filhos, netos. Eu peço a vocês aqui que vocês venham supervisionar. Eu quero falar para essa câmera aqui. Corta para mim, por gentileza, aqui, em nome de Jesus. Corta para mim. Eu quero falar para você. Seu filho não tem que ter privacidade. Esse negócio de privacidade para criança, não. Você precisa supervisionar seus filhos, netos. Você precisa abrir os olhos e tomar muito cuidado. Porque até nos canais infantis existe uma exploração psicológica muito forte. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que supervisionar, sim. Sim, temos que supervisionar, sim. Então você que é avô, que é avó, que de certa forma tem uma responsabilidade com alguma criança, você que é pai, você que é mãe. Meu filho até hoje ele fala, pai, quando eu fizer 7 anos você me dá um celular. Eu falei, vou pensar no seu caso. Acredito que vou te dar quando você fizer 15 anos. Falo com ele, pai, mas vai demorar muito. Queridos, supervisione, tome cuidado. A criança e a internet é um mundo muito perigoso. Nós falamos aqui dos malefícios. Eu sei que é importante a criança saber estar conectada, porque o futuro é esse. A gente já tem vivido esse futuro, mas tome muito cuidado, por gentileza. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém? Olha, eu acredito que um programa como esse, a gente vai ter que agora dar uma corrida, se é que podemos falar assim. Mas eu acredito que esse programa a gente tinha que dividir em 2 partes, porque
Gente, está muito legal, está muito profundo, né? Aquilo que nós temos falado aqui está muito especial e desde já vou deixar o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente estar falando sobre outros temas, né? Acredito que você vai ser a figurinha carimbada aqui do Antídoto. Vai ser uma honra. Maravilha, maravilha. Deus abençoe. Está aqui comigo aqui o Altamir, bênção de Deus. Altamir, então vamos, acredito eu, para os benefícios? Sim, vamos lá. Vamos falar de alguns benefícios. Um dos benefícios das redes sociais é o seu poder de agregação. De fato, as redes sociais possibilitou reencontrar pessoas, ela viabiliza unir pessoas, unir propósitos, rompendo muito facilmente barreiras sociais, barreiras geográficas. E a gente precisa, sim, olhar para os benefícios e tirar proveito dos benefícios, né? A gente não está aqui dizendo, não, saia da rede social, até porque a gente está fazendo uso de uma delas aqui agora, né? Eu uso redes sociais, eu divulgo algumas coisas, então a ideia não é essa. Então, aproveite os benefícios. E um poder que a rede social tem é de agregação. Ela, de fato, ela é capaz de unir propósitos, unir pessoas em lugares diferentes. Então, esse é um benefício que a gente precisa considerar. Um outro benefício é que as redes sociais criaram novas oportunidades. Oportunidades de negócios, oportunidades de novas ocupações, né? Tem várias profissões hoje que estão aí sendo multiplicadas por conta das redes sociais, né? As redes sociais também possibilitaram uma diversidade de canais de comunicação, e isso também é muito importante. Então esse é um benefício que a gente precisa também considerar. Um outro benefício, eu estou dando acelerada aqui. É verdade. Vou deixar ele respirar. Respira um pouco. Toma aí um suco. Frutifique. Porque é verdade. Porque realmente, assim, até pelo nosso tempo, mas o conselho que eu te dou depois, que você, além de compartilhar com outras pessoas, quem sabe assista, né? Alguns estão pegando esse Antídoto pela metade. Sim. Já falamos tantas coisas. Então assista novamente, eu acredito que vai agregar. Eu vou deixar você mais à vontade, porque eu falo também. Não, é uma conversa. É uma conversa, mas fica à vontade, vamos lá. Então, um outro benefício é a comunicação rápida. As redes sociais conseguiram dar um tom nas comunicações de alcance global em tempo real. A gente está aqui agora e quando terminar o programa a gente pode estar sabendo de um evento que aconteceu do outro lado do mundo, em tempo real. Então, esse é um feito extremamente interessante, é um benefício que a gente precisa ponderar. Um outro é o acesso ao conhecimento. Claro que a gente tem que ter discernimento, sabedoria para escolher o que a gente vai colocar para dentro como conhecimento. Mas o fato é que muitos acervos, muito conteúdo tem sido disponibilizado nas redes sociais e muitas vezes de forma gratuita. E que talvez se não fosse as redes sociais, a gente não teria acesso. Então, é um outro benefício que a gente precisa considerar. Amém? Tem mais benefícios, acredito? Acho que esses são bons. O homem falou tão rápido que não deu nem tempo de anotar aqui, gente. Mas a gente entende, né, a importância disso tudo, muito bem colocado, né? Temos aqui também esse período de pandemia que a gente viveu, está acabando, né? Ou talvez estão tentando mostrar pra gente que está acabando devido a essas eleições. Exato, né? Não sabe. Questionável. Tá inquestionável isso aí, mas tá bem questionável. Agora, redes sociais e essa pandemia. Perfeito. A verdade é que as redes sociais, nesse tempo de pandemia, elas têm cumprido um papel muito importante, porque elas possibilitaram que a gente não vivesse exatamente um isolamento social, mas um afastamento social. O que eu quero dizer com isso? A gente se afastou fisicamente, mas a gente não estava isolado. Igrejas fizeram suas lives, transmitiram seus cultos,
devocionais foram compartilhados. Então as pessoas não ficaram exatamente isoladas, elas ficaram distanciadas. E olhando, por exemplo, para o WhatsApp, quase todas as instituições têm o seu grupo ou grupos de WhatsApp, seja empresa, igreja, família. E o papel do WhatsApp nesse período foi muito importante. E quando a gente fala de rede social e pandemia, me vem à mente o que aconteceu na China. A gente sabe que a China, ela configura como um dos países que persegue o cristianismo. E segundo a missão Portas Abertas, ela está no ranking, na posição de 23ª nação na perseguição ao cristianismo. E o que aconteceu? Como em muitos outros lugares, os cultos nos templos foram proibidos. E aí as redes sociais acabaram assumindo um papel fundamental nisso. Só que lá aconteceu um fenômeno muito interessante, porque pessoas não cristãs, elas começaram a ser alcançadas. Idosos, pessoas que estavam doentes, de fato isoladas, pessoas com necessidades físicas. A igreja começou a alcançar essas pessoas, a atender essas pessoas. E a igreja começou a ter um alcance e uma influência que não tinha antes. E aí o governo chinês percebeu isso. Uma luz amarela acendeu para o partido. E aí, por questões ideológicas, que não cabe a gente discutir isso aqui, o governo teve que adotar medida de restrições do uso das redes sociais para a igreja, para diminuir o alcance dela, porque a influência estava aumentando demais. Isso aí, você vê que... É porque, na verdade, a gente sabe que Jesus falou, olha, obras maiores farão em meu nome, né? Mas a gente percebe que quando Jesus pregava lá para... Porque a gente acho que está com um suco de abacaxi aqui, eu acho que atraiu, ele né? Muito bom o suco. Atraiu aqui, né? Mas, enfim. Mas a gente percebe que Jesus pregava lá para 5 mil, sim, 10 mil, 15 mil pessoas. E hoje a gente consegue pregar para 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Uma canção alcança 80 milhões de pessoas. Então, a gente tem um alcance muito maior. E, como você falou, acho que o governo que não apoia a divulgação e o crescimento do cristianismo percebeu isso e está trabalhando contra. E cabe a nós também nos prepararmos para algo desse tipo, né? Longe, espero que isso no Brasil não aconteça. Sim, sim. Mas tem coisas que vão acontecer que a gente nem imagina, que está tão perto que a gente nem imagina. É verdade, é verdade. E para fechar esse ponto, pastor Maurício, a gente estava aqui até antes de começar a live, né, conversando off-topic, né? Eu penso que é preciso que as igrejas, os líderes, avaliem, uma vez que a pandemia passe, tomara Deus que passe logo, como a gente vai continuar usando essas redes sociais, porque elas se demonstraram tão úteis e capazes nesse período que a gente não pode dispensá-las simplesmente. A gente precisa entender que talvez tenha mais para ser explorado. Então você quer dizer que, terminando de vez essa pandemia, temos que dar continuidade ao trabalho na internet? Sim, precisamos. Inclusive esse programa Antídoto, ele nasceu assim, com uma resposta a essa pandemia, né? Uma resposta a essa pandemia. Nasceu nesse período de pandemia, né? E outros programas que nós fazemos aqui na nossa igreja nasceu justamente com este propósito. E nós pretendemos sim dar continuidade a esse trabalho de internet. Nós somos uma das igrejas que pretendem. Eu acredito que a maior parte das igrejas, dos pastores, vão querer dar continuidade ao trabalho na internet. Eu também acredito. Porque o alcance é muito grande. Sim, muito grande. As pessoas estão mais conectadas, né? Jovens, crianças, idosos. Então é possível sim fazer
tipos de conteúdos que venham agregar a vida das pessoas. Porque não é errado estar conectado. A gente falou aqui dos malefícios apenas como um alerta, uma vigilância, o excesso. Mas não é errado estar conectado. A todo momento nós estamos conectados, sendo que nós temos que entender o que nós estamos consumindo. E o antídoto é justamente para fazer isso, com esse propósito, fazer com que você venha consumir coisas boas. Agora, como que você acha que nós devemos lidar aí com essas redes sociais, com tudo isso que tem, com esse avanço tecnológico, né? Perfeito. Então, a primeira coisa como o senhor acabou de falar, apesar de todos os malefícios que a gente falou aqui, a gente não deve demonizar a tecnologia. Não devemos. O que a gente precisa avaliar é a nossa relação e o uso que a gente tem com e da tecnologia, né? Porque muitas vezes a gente coloca a tecnologia num patamar totalmente indevido, né? E porque a gente precisa até entender, pastor, que Deus usou e usa a tecnologia com aspectos redentivos. E não somente pela graça especial da salvação, mas também pela graça comum. Exemplos: a Arca de Noé. A construção envolveu tecnologia. O próprio alfabeto. As primeiras Bíblias que foram impressas, né, impressas na prensa de Gutenberg. Tecnologia. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, transmitindo esse conteúdo que a gente espera abençoar muitas pessoas, tem muita tecnologia envolvida aqui. Então Deus usa a tecnologia com aspectos redentivos. Então a gente não precisa demonizar a tecnologia. O que a gente precisa, mais uma vez, é ter um relacionamento equilibrado, saudável, sábio e santo com a tecnologia. Uma outra questão que a gente precisa também lembrar é aquele princípio lá de 1 Coríntios 10:31. Tudo que a gente fizer seja para glorificar o Senhor. Então, se a gente tiver esse princípio em mente, fica muito mais fácil da gente lidar com tudo isso. Agora, uma outra questão que como igreja, como cristãos, a gente precisa também ter como atitude frente às redes sociais, à tecnologia, reforçando, ter esse comportamento equilibrado, porque infelizmente as redes sociais viciam, elas tomam muito da gente. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no aspecto de tempo, eu lembro da frase do John Piper. O John Piper disse o seguinte: uma grande utilidade do Twitter, do Facebook, vai ser provar no último dia que a gente não deixou, a gente deixou de orar, e não foi por falta de tempo, porque a gente tinha tanto tempo para acessar as redes sociais, e aonde estava o nosso tempo para oração. Então a gente precisa ter esse cuidado de ter um relacionamento equilibrado com as redes sociais. Ou seja, podemos usar? Sim, mas com moderação. Use, mas com moderação. Até porque a gente sabe que o vício, ele pode ser inclusive uma porta para a idolatria. E aí a gente percebe que existem hoje uma classe de infodependentes. E isso pode conduzir à idolatria do eu, a auto-idolatria. Você posta lá a tua imagem, a tua foto, você quer likes, você quer sacrifícios, sacrifício de tempo dos outros. E aí a coisa se complica, porque Jesus disse que para nós seguirmos a Ele, é preciso que a gente negue a nós mesmos. E como fazer isso se a gente desenvolver uma auto-idolatria? Então, muito cuidado. É preciso, como cristão, termos muito cuidado com a dedicação que a gente tem às redes sociais. A gente precisa entender que aquilo é um instrumento, uma ferramenta. Um outro tópico, se o senhor me permite, é a questão das comparações. No âmbito da igreja, a gente precisa entender que os nossos pastores, mestres, líderes locais, nem sempre eles vão ter
o mesmo conhecimento ou performance de um John Piper, um Augusto Nicodemos, mas são esses líderes e pastores e mestres locais que pagam preço pelas nossas vidas de pastoreio, de cuidado e edificação. Verdade, verdade. Uma vez eu falei com uma pessoa, olha, eu acompanho muito fulano de tal, tenho uma admiração muito grande por ele, mas se algo acontecer hoje ali na minha casa, quem vai não é fulano de tal, quem vai é o pastor fulano, meu pastor. Então, as pessoas elas precisam tomar muito cuidado no que diz respeito a essa questão da informação. Ela tem que saber filtrar as coisas. Ela tem que ter uma volta à questão da maturidade, né? A pessoa ela precisa tomar cuidado com uma maturidade, tomar cuidado com aquilo que ela filtra, com aquilo que ela ouve, que ela busca, porque ela acaba desenvolvendo sim uma idolatria, até por um pastor, por alguém que prega, e a gente percebe hoje, o que é bem pertinente a gente entrar nesse assunto aqui, a gente já está caminhando para o final, mas a gente percebe no meio evangélico uma linha crescente, podemos dizer assim, né? Algo crescente, melhor dizendo. E crescente em que sentido? A gente percebe muitos juízes da igreja crescendo nos dias de hoje. Homens que acabam ganhando fama, talvez, não seria a palavra, repercussão, com o erro de outros. Sim. Com o erro de outros. Não porque assim está errado, desse jeito está errado, é dessa forma, porque isso, porque aquilo. E as pessoas acabam idolatrando isso, amando, são os famosos críticos, que o importante é criticar. Não importa o que a pessoa está fazendo, o negócio é criticar. A gente entende que Deus levanta pessoas nesse tempo com voz profética para exortar a igreja, para combater mesmo contra o pecado, contra a idolatria, contra muitas coisas erradas que a gente tem vivido nos dias de hoje. Isso é fato. Deus levanta, mas é aquilo que eu costumo dizer, a gente vence uma ideia com uma outra ideia. Eu não preciso falar para você ou criar algum problema na internet, brigas através de... Porque isso eu acho que envergonha o reino. Sim. E a gente tem percebido muitos nos dias de hoje, Altamir, muitos pastores, líderes, melhor dizendo, brigando uns com os outros, por causa disso, ou por causa... É uma briga que, sabe, parece que tem feito um desserviço ao evangelho. Exatamente. Tem envergonhado, tem atrapalhado e a pessoa acaba consumindo tudo aquilo e toma partido. Não, porque meu pastor fulano de tal tá certo. Não, eu tô com o pastor ciclano. E ela vai pra internet, coloca aquilo pra fora e sai marretando todo mundo, e aquela brigalhada, como costuma dizer, e a coisa vai ficando feia, vai tomando uma proporção. É aquilo que uma vez eu ouvi e falei até no início. A igreja é o único exército, né, que parece que mata os seus soldados. Infelizmente. Acaba matando o seu soldados. Aí tem gente que diz, nossa, fulano de tal eu não concordo. Não, fulano de tal, para mim, morreu. Eu não posso matar quem Deus não matou. Entende? Eu não posso colocar um ponto final em uma história de onde Deus não colocou. Deus está escrevendo ainda a história, né? Entendeu? Ah, mas a pessoa caiu, a pessoa fez isso ou fez aquilo. Deixa Deus tratar, vamos orar. Acho que se orarmos é melhor do que tacarmos pedra ou algo desse tipo, né? Estou dizendo que é errado pregarmos sobre justiça, não é nada disso. Não. Mas temos que tomar cuidado para não nos tornarmos justiceiros. Eu diria mais, pastor. A gente tem que ter cuidado para, no lugar de ser voz profética, ser voz patética. Então precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque, como o senhor falou, a gente pode estar prestando um desserviço ao reino, ao evangelho. É verdade. Vamos lá. Mensagem final, alguma declaração, alguma coisa? A gente já está caminhando para o fim, inclusive, desculpe te cortar. Não, nós temos aqui conosco, a Daniele Ferreira. Falou, meus filhos costumam ficar 1 hora por dia conectados, isso é muito importante, né? A pessoa determinar, né, um tempo. Esse tema está sendo uma bênção mesmo, está aqui o Leonardo Pereira conosco, Deus abençoe. A gente já está chegando no final da nossa programação, você que está conosco, mas eu quero deixar aqui as considerações finais aqui com o Altamir,
né, uma mensagem final aqui com Amém. ele. Eu gostaria que você permanecesse ligado conosco, porque eu tenho certeza que mais e mais Deus vai te abençoar. Altamir, fica à vontade. Então, eu gostaria de deixar um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado, né, por Deus, e que diz assim, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Meu Deus. Glória a Deus. É muita bênção, é muita glória misturada com aleluia. Gente, que maravilha esse antídoto, que maravilha, foi muito especial, muito gratificante. E eu, primeiramente, eu quero agradecer pela tua vida, agradecer a Deus pela tua vida, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E Amém. eu, sinceramente, eu espero ter outras oportunidades contigo. Vai ser um prazer. Aqui nessa mesa, em outra Amém. mesa, amém, outra mesa, de preferência com a frutifica aqui, participando, tomando de um suco, abençoado. Oh, glória a Deus. Amém. E eu quero agradecer também a toda a equipe que está aqui conosco, que trabalhou para que esse programa estivesse no ar. Muito obrigado a toda a equipe. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida também, você que está conosco, você que está conectado conosco. Deus abençoe. Eu quero te dar um conselho. Você que ainda não ouviu tudo, pegou pela metade, quem sabe, ouça desde o início esse antídoto. E eu quero fazer um convite, pedir você algo. Compartilha com outra pessoa esse antídoto. Eu acredito que, sabe, foi numa clareza tão grande, parece que houve luz. É como se pessoas acendessem luzes aonde estivéssemos, onde estamos, né? Estamos em um lugar e é como se luzes fossem acesas. Então eu quero fazer um pedido a você, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos de muitas pessoas. Amém? Altamir, Deus abençoe, que prazer. Amém, pastor, prazer meu, honra estar aqui. Foi uma experiência muito legal. Obrigado. Que bacana, que maravilha. Corta para mim aqui, vamos lá para a gente finalizar. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, tá bom? Quero lembrar que semana que vem, segunda-feira, nós estaremos aqui com a participação especial aqui do Vitor Peregrino. Amém? Nós estaremos aqui falando sobre jovens cristãos. O Vitor, ele faz um trabalho maravilhoso com jovens, um trabalho que tem ganhado a cada dia uma repercussão muito grande, tem feito um trabalho, jovens no esporte, enfim, tem feito um trabalho maravilhoso e vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre jovens. Você que está me assistindo, está nos assistindo, está sempre assistindo o Antídoto, né? Conhece jovens, é jovem, tem filhos, tem crianças, enfim, eu acredito que vai ser de suma importância você participar desse antídoto, tá bom? Foi um prazer, que Deus abençoe a tua vida, obrigado pelos comentários, pelas curtidas, e a gente fala isso, justamente, a gente agradece porque a gente é muito grato pela tua participação, porque você mostra que você valoriza o que tem sido feito e também você tem sido abençoado por tudo aquilo que tem sido feito, amém? Pelos programas, por cada programação da nossa igreja. Que Deus abençoe, a gente fica por aqui, fica na paz, um forte abraço.